Olá galera, então nesse vídeo aqui nós vamos discutir como funciona aí o protótipo então do sinal de trânsito, incluindo o comando do sinal de pedestre, né? Então aqui vai ter um componente a mais, né, em relação ao sinal de trânsito que a gente fez anteriormente. Né? No sinal de trânsito a gente só colocou os 3 LEDs e esse conjunto de fios aqui, né? Agora no sinal de trânsito com pedestre vai ter o sinal do pedestre mais o botão que o pedestre aperta para ele avisar que ele está lá, né? E aí fechar o sinal para os veículos e abrir o sinal para o pedestre. Então aqui o Arduino vai ter que tomar uma decisão, né? Ele vai ter que ler se o botão está apertado ou não, para a partir de então ele deixar o sinal de trânsito no vermelho e colocar o sinal do pedestre no verde, né? Então, se eu apertar o botão aqui, ó, o que vai acontecer? Ele fechou o sinal de trânsito e abriu o verde para o pedestre. Aí o pedestre passa, a hora que o pedestre termina de passar, né, ele vai colocar vermelho para o pedestre e vai continuar funcionando o sinal de trânsito normalmente, verde, amarelo e vermelho. Então aqui está a programação, né? Eu vou fazer o passo a passo de novo. Então agora vão ter comandos de condicional que se chama if e else, né? Então o if ele tem o seu bloquinho de comando e o else tem o seu bloquinho de comando. Então, antes de mais nada, esse comando de condicional funciona assim, né? O if significa se no inglês, né? Aí dentro do if vai ter um bloquinho de comando, né? Vai ter aqui os comandos que você dá dentro do if, né? E vai ter o else, que significa senão no inglês, né? Dentro do else vão ter os bloquinhos de comandos. Então, o if e o else funciona da seguinte maneira. Se vai ter uma condição aqui na frente, né, do if. Então, por exemplo, se x é maior do que 2, né? Então isso daqui é uma condição, ele vai comparar. Se o x for maior do que 2, né? Vamos colocar um valor inicial do x aqui, x igual a 3, correto? Então o x é igual a 3, aí o programa vai verificar o seguinte, se x maior do que 2, né? Aí ele vai ver se é verdade ou se é mentira. É verdade, o x é igual a 3, então o x é maior do que 2. Nesse caso, ele vai fazer o que você mandar ele fazer aqui dentro, né? Ele vai fazer se x maior do que 2, por exemplo, escreva aqui Feliz Natal, né? Então, se o x for maior do que 2, vai escrever Feliz Natal. O programa vai escrever senão, né? O senão, ou seja, se o x não for maior do que 2, escreva Feliz Ano Novo, né? Passou aqui. Aumentar o espaço aqui, peraí. Então, se o x não for maior que 2, ele vai escrever Feliz Ano Novo.
Então aí o Arduino vai interpretar o seguinte: começou com x igual a 3. X igual a 3, aí ele vai verificar se x maior que 2, né? Então aí você tem que perguntar, o x é maior que 2? Bom, o x é igual a 3. 3 é maior que 2, então isso daqui é verdade. Se isso é verdade, ele faz os comandos que está dentro do if. Então ele vai fazer assim, escreva Feliz Natal. Então a mensagem que vai vir depois que ele terminar esse programa é Feliz Natal, correto? Porque ele realizou o que você escreveu dentro do if. Ele realiza só um dos dois, ou ele realiza o que está no if, ou ele realiza o que está no else. Ele nunca vai realizar os dois, né? Então ele vai verificar, x é igual a 3. É maior que 2? Sim, é maior que 2. É verdade, então ele vai escrever Feliz Natal. Tá? A mensagem que vai vir do final do programa é Feliz Natal. Agora vamos supor que o x vale 1, né? Vamos colocar aqui o x é igual a 1 no começo. Se o x é igual a 1, aí ele vai perguntar se x maior que 2, né? Aí você tem que se perguntar, o 1 é maior que 2? Não, o 1 não é maior que 2, né? Então isso daqui é falso. Isso daqui não é um valor verdadeiro, né? Não é verdadeiro que 1 é maior que 2, o 1 é menor que 2. Então se isso daqui é mentira, ele não vai fazer o que está no if, ele vai fazer o que está no else, correto? Então ele vai fazer assim, escreva Feliz Ano Novo. Então a mensagem que vai vir aqui no final do programa vai ser Feliz Ano Novo. Então funciona mais ou menos assim, o if e o else, né? Então ele vai ter um sinal lá inicial. No caso do semáforo, esse valor inicial aqui vai ser assim, se o botão está apertado ou não, né? Então se o botão está apertado do pedestre, ele vai acender o sinal do pedestre e deixar vermelho para o de trânsito. Então vamos construir mais ou menos a lógica que tem que seguir aqui o sinal de pedestre com trânsito junto, né, funcionando junto. Então, no if, né, quem que vai dizer para quem que vai mandar o sinal para você é o botão. Então, se o botão está apertado ou não, é isso que o programa vai ter que entender, se o botão está apertado ou não. Então, se o botão está apertado, se apertou o botão, né? Então, se apertou o botão, Então, se apertou o botão, se isso for verdadeiro, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer o seguinte, eu vou criar aqui um tipo de algoritmo aqui, correto? O algoritmo é a sequência lógica que o programa realiza. Então, se apertou o botão, ele vai fazer o seguinte, acenda vermelho no sinal de trânsito, correto? Se o pedestre apertou o botão, ele vai ter que acender o vermelho no sinal de trânsito. E mais, vai ter que fazer uma coisa no sinal de pedestre também, acender o verde, né? Acenda o verde para o pedestre. Correto? Então é isso que ele vai ter que fazer dentro do if, né? Se o cara apertar o botão, ele vai ter que acender o vermelho no sinal de trânsito e vai ter que acender o verde para o pedestre, né? Então ele parou o sinal de trânsito no vermelho e acendeu o verde para o pedestre atravessar quando o pedestre apertou o botão. Agora vem o senão. Então se o cara não apertar o botão, o que ele vai fazer? O botão não foi apertado, então não tem pedestre para atravessar. Então ele vai fazer o seguinte, manter o sinal vermelho para o pedestre. Então ele vai manter o sinal vermelho para o pedestre, correto? Porque o cara não apertou o botão para avisar que tem pedestre. E
manter o funcionamento do sinal de trânsito normalmente, né? Manter o sinal de trânsito operando normalmente. Então ele vai manter o sinal de trânsito acendendo verde, acendendo amarelo, né? Depois o vermelho. Então se o cara não apertou, se o pedestre não apertou o botão, o que ele vai fazer? Ele vai manter o sinal vermelho para o pedestre, porque não tem pedestre para atravessar, e vai manter o sinal de trânsito operando de forma normalmente, né? Acende o verde, passa os carros numa faixa, né? Numa rua ali, aí depois acende o amarelo, atenção, depois fecha aquela faixa e atravessa a outra. Então é assim que é mais ou menos o algoritmo desse circuito vai ser dessa forma. Então ele vai ter que comparar, né? O programa vai ter que saber se o botão foi apertado ou não. Então se o botão foi apertado, ele vai acender o vermelho do sinal de trânsito e vai acender o verde para o pedestre atravessar. E vai manter isso por um tempo, né? Então ainda tem o tempo no programa. Se o botão não foi apertado, ele vai manter o sinal vermelho para o pedestre e manter o funcionamento normal do sinal de trânsito, né? O sinal de trânsito vai estar fazendo verde, amarelo e vermelho. Beleza. Então vamos voltar aqui. Vamos começar um do zero, né? Para ver todos os detalhes. Então você vai lá em circuitos, né? Vamos voltar aqui. Voltar mais uma vez. Então você vem aqui na página inicial e clica em circuitos, né? Circuitos. E aí você vai clicar em criar novo circuito. Lembrando que na culminância a gente vai levar esse circuito montado fisicamente, né? Montado ali com o Arduino de verdade, né? Não vai ser feito no Tinkercad. Eu tô usando aqui o Tinkercad, né? Porque aqui em casa eu não tenho kit Arduino. Mas aí um pouco antes aí da culminância, né? Na segunda e na terça a gente monta esses circuitos e vamos levar a programação tudo certinho para que vocês possam explicar. Então, de novo, a gente precisa da placa de ensaio, né? Vamos precisar da placa de ensaio, vamos colocar aqui em cima. Vamos precisar do Arduino, vamos colocar aqui embaixo. Então tá aqui o Arduino e a placa de ensaio. Vamos precisar de 5 LEDs, né? 3 para o sinal de trânsito e 2 para o sinal de pedestre. Então vamos pegar aqui 5 LEDs. Então no sinal de trânsito vai ter um LED vermelho, um LED amarelo, vamos mudar as cores aqui já, e um LED verde. E no sinal de pedestre vai ter um vermelho e um verde, né? O sinal de pedestre não tem o amarelo. Normalmente não, né? Eu vou fazer sem o amarelo aqui, para o caso do pedestre. E vamos precisar também de um botão, né? Que é esse botão que vai comandar o sinal de pedestre. Então, peguei aqui. E um resistor para cada LED. Então, esses são os materiais que nós vamos precisar. Aqui o resistor por padrão ele está em 1 kΩ, né, que é 1000 ohms, né, é o valor da resistência dele. Eu gosto de colocar em torno de 300, que parece que o brilho do LED fica melhorzinho. Então vamos mudar aqui. Coloca aqui o símbolozinho só o ohms, né, a ferradurinha, e vamos colocar 300 para todo mundo. 300 e muda aqui o símbolo de ferradura. 300 e o símbolozinho aqui.
300. Veja que as cores dele mudam, né, quando eu coloco. Então lembra que tem um código de cores, né? Essas cores dão o valor da resistência, né, dos resistores, que são essas pecinhas usadas para controlar o valor da corrente elétrica, né? Então, por que eu coloco o resistor no LED? Porque se eu ligar direto no Arduino, né, a voltagem aqui é 5 volts, se eu ligar direto no LED, a voltagem pode ser muito grande para esse LED e aí ele vai acabar queimando, né, o LED. Então, para não queimar o LED é que a gente coloca o resistor, porque o resistor ele diminui o valor da corrente elétrica que passa ali. Ele é um controlador de corrente elétrica. Então, isso também é importante saber para falar para o pessoal que chega na eletiva, né, na culminância das eletivas. Né? O que é o resistor? Qual que é o papel dele no circuito? Ele vai controlar o valor da corrente elétrica que passa no LED. Então vamos montar aqui o sinal de trânsito. Vou colocar o LED vermelho, depois vamos colocar aqui o amarelo. Então lembra que o LED tem uma perna menor e uma perna maior. Aqui eu estou colocando as pernas menores todas direcionadas para a esquerda, né? Então veja que todas as pernas menores, ó, elas vão estar do lado esquerdo, né? Lembrando que a perna menor do LED eu tenho que ligar no negativo, né? Então eu vou ligar por meio de um resistor na perna menor. E a perna maior eu vou ligar nas portas, né, de onde saem os sinais, correto? Então por isso que é importante eu colocar todos os LEDs com as pernas voltadas para o mesmo lado. Então as pernas menores aqui estão todas para a esquerda. Então isso é importante, ó. As pernas menores vão ser no negativo, no terra, e as pernas maiores vão receber os sinais. Então as pernas maiores estão para a nossa direita, tá bom? Então esse é o sinal de trânsito. Vamos colocar o sinal agora do pedestre, aqui mais ou menos, né? Então o sinal de pedestre está aqui, o sinal de trânsito está aqui. Aí vamos colocar o botão, né, para comandar, vou colocar aqui, né? O botão que vai comandar o sinal de pedestre e um resistor para cada LED na perna menor, né? Ele pode ser colocado na perna maior também, mas aqui eu vou usar o resistor para fazer a ligação da perna menor com a linha negativa, né, da placa, e aí eu economizo fios, né? Estou usando o resistor para economizar fios. Eu não preciso puxar tantos fios assim, então, ó, sempre no negativo e na perna menor do LED, ó. Negativo, perna menor do LED. Na linha negativa e na perna menor do LED. Na linha negativa e na perna menor do LED. Então, os componentes estão todos aí. Agora falta ligar as pernas positivas de cada LED e o botão, certo? O botão também eu vou ter que ligar um lado dele na linha negativa. Então aqui eu vou puxar um fio, né, de um lado dele, vou puxar uma conexão aqui direto para a perna negativa aqui. Vamos colocar essa ligação de negativo de azul. Então o meu azul vai ser a ligação com o negativo. Então está saindo do botão e está entrando aqui na linha negativa. Beleza. E a outra perna do botão eu vou ter que ligar em uma das portas aqui. Eu vou ligar na porta 2, tá bom? Mas você poderia colocar na 1, na 3, tanto faz, em qualquer porta. Então eu vou ligar, puxar aqui. Então ó, eu puxo o fio, clico, aí eu consigo dobrar o fio. Então eu cheguei na altura da porta 2, cliquei aqui, liguei ele na porta 2. Vamos colocar, o botão é preto, vou colocar o fio de preto também. Então pronto, tá aqui. Certo? Ficou uma pontinha aqui, vamos fazer de novo. Então vem aqui, clica, vem mais ou menos na linha que você quer colocar aqui, clica
e desce. Então tá ligado aqui na porta 2, né? Então já fiz a ligação do botão. A linha negativa eu ligo ela no GND, que é o terra. Então eu puxo um fio do GND, certo? Posso dobrar ele aqui. E aí eu vou ligar ele na linha negativa. Vamos colocar de azulzinho, né, os terras. Então o azulzinho é a ligação negativa aqui, certo? Beleza, agora falta ligar os LEDs, né? Então eu vou ligar o LED vermelho no 13, o LED amarelo do sinal de trânsito no 12, o LED verde no 11. Então eu pego a fileira que está a perna maior do LED, puxo um fio, dobro ele aqui, chego até a altura da perna 13, clico, dobro, dou uma arrumadinha e vou colocar a cor dele de vermelho. Certo, liguei o LED vermelho. Agora eu vou ligar o amarelo. Então pego a fileira da perna maior do amarelo, puxo um fio aqui, dobro, venho até a porta que eu quero, vou pôr na 12, desci, dou uma ajustada aqui para ficar retinho e vou pintar de amarelo. Agora vamos ao LED verde, né? Então desço, o verde eu vou colocar na 11, liguei, dou uma ajustada aqui, pinto de verde, correto? Então aí estão todas as minhas ligações do sinal de trânsito, já está pronto. Agora falta ligar os LEDs do sinal de pedestre, então a mesma coisa. Esse eu vou ligar na 6 e 7 aqui, então vamos colocar o LED vermelho na 7. Venho até a porta que eu quero, desço, vamos colocar esse de vermelho. E o LED verde, mesma coisa, desço, dobro, vou ligar na 6 aqui. Mudo para a cor verde. Então aqui eu tenho todas as ligações que o meu circuito precisa, né? Agora vem a parte da programação, né? Então, a minha programação vai ter que ter o if e o else, né? Para ele ler se o botão está ligado ou não. Então, a hora que eu venho aqui em código, né? Ó, código, para escrever a programação, vai aparecer esses blocos aqui. Tem programação por blocos ou por texto, né? Eu vou mostrar a forma por texto, que é a forma usada no Arduino padrão, né? Então, vamos apagar tudo aqui. Toda a programação, então, vai ter o void, né? Void setup. Aí vai ter os comandos que vêm dentro do void setup, né? A gente separa por chave. Aí vai ter o void loop, né? Então, toda a programação de Arduino vai ter esses dois blocos de programação, o void setup e o void loop. Dentro do void setup, eu declaro meus pinos de saída de sinal para o LED, e no caso também eu vou declarar o pino que vai para o botão, né? A porta 2 eu vou ter que declarar. No caso do LED, né, vai ser o pin mode mesmo, né? Então vamos começar aqui com o LED verde do pedestre, né? Então vou colocar pin mode 6, né? Output. Então vou lá no void setup. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a visualização aqui. Aumentei um pouquinho, então, ó, vou lá no void setup. Eu vou escrever assim, pin
mode. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Então vou escrever assim, ó, pin mode, né? O pin é pequeno e o mode, o M é maiúsculo, pin mode. Eu vou olhar a porta que está o LED verde aqui do pedestre. Então ele está aqui na porta 6. Eu digito o 6, vírgula. Eu tenho que falar se essa porta é uma saída de sinal ou se é uma entrada de sinal. No caso, ela vai sair eletricidade para acender o LED. Então, a palavra que você usa para saída é output, né, que significa saída do inglês. Output. Ponto e vírgula, né? Aqui tem que pôr o ponto e vírgula depois dos comandos. E aqui o resto é padrão, a mesma coisa. Pin mode, agora você vai aos outros fios, né? Agora eu vou pegar o LED vermelho do pedestre, então ele está na porta 7. Você coloca 7. Digita output. E agora vamos para os LEDs do sinal de trânsito. Então vamos para o verde aqui. Está no 11. Então você digita pin mode, coloca 11, output. Então é padrão para todo mundo. Veja que a palavra output tem que ser em maiúsculo, tá bom? Você pode também fazer o seguinte, copia, Ctrl C, Enter, Ctrl V e vai mudando os números, né? Agora eu vou fazer a próxima aqui, o amarelo. Está na porta 12, né? Então vou digitar 12 aqui. Clica no final, Enter, Ctrl V, que já estava copiado lá. E agora eu vou colocar o LED vermelho, que está na porta 13. E aqui você vai colocar então 13. Certo? Feito isso, você declarou todos os LEDs, né? E vai faltar declarar aqui a porta de entrada do sinal do botão. Que a hora que você apertar o botão, ele vai ter que mandar um sinal para a porta 2 aqui. Então, para isso, eu vou usar um recurso do próprio Arduino que se chama Input Pull Up, né? O Input Pull Up é como se fosse um circuito interno do Arduino, né? Que vai funcionar da seguinte maneira. Eu posso fazer esse circuito externamente aqui, colocando resistores no botão, né? Você veja que o LED também tem um resistor, então por que o botão não tem um resistor, né? Na verdade ele tem um resistor de valor maior. Mas ao invés de colocar esse resistor, eu resolvi simplificar o circuito usando já uma função do próprio Arduino aqui, que já tem esse circuito internamente. Então essa função se chama pull-up, né? Então o comando input pull-up, né? Que você vai digitar desse jeito aqui, input pull-up. O que é o input pull-up? Ele funciona da seguinte forma, ele é um circuitinho, né? A voltagem ali do Arduino é 5 volts, né? E aqui está o meu botão. O botão 2 está aqui. Então, como é que funciona o input pull-up? Ele vai fazer uma ligação de sinal entre os 5 volts e a minha porta, né? Ele vai mandar um sinal de voltagem para a minha porta para saber se o botão foi apertado ou não. Só que no meio do caminho ele vai colocar uma resistência elétrica. Então, aquela resistência que a gente colocou aqui nos LEDs, ele vai ter aqui entre a voltagem e a porta na qual eu conectei o botão, que no caso é a porta 2, né? Coloquei o botão na porta 2, olha lá, o fio preto entra na porta 2, né? Que é um dos lados do botão, na porta 2. Esse valor de resistência é um valor alto, normalmente vai ser 10.000 ohms, né? Então, 10.000 ohms, né? Ou 10 quilo-ohms, né? Pode escrever assim também, K, esse símbolo aqui.
E aí, essa resistência então está ligando a porta 2 na voltagem de 5 volts. E o botão, nesse caso eu ligo o botão no terra, né? Então, a hora que eu escrevo esse input pull up, ele vai ligar a porta 2 na voltagem de 5 volts e no meio vai ter um resistor de 10 kΩ. E o botão vai ser conectado, né, entre a porta e o terra, né? Então vai ficar exatamente igual ali, ó. Um lado do botão está indo para o terra e o outro lado está indo para a porta 2. E para mandar a voltagem para a porta 2, no meio vai ter uma resistência de 10.000 ohms. Então veja bem, um lado do botão está no GND e o outro lado na porta 2, olha lá. Esse lado do botão, lado esquerdo, que está com o fio azul, está ligado no negativo, né, na linha negativa, que é o fiozinho azul que está indo para o GND. Então, um lado está no GND e o outro lado está na porta 2. Então, veja bem, o outro lado, que é o fiozinho preto, está na porta 2. Então, está tudo montado certinho. Como que funciona agora? Então, se o botão tiver normal, sem estar pressionado, né, se ele estiver desligado o botão, se você não apertar o botão, para onde que está passando a eletricidade aqui? Por onde, né? Aqui o circuito está aberto, então a eletricidade não consegue passar aqui, ó. Ela chega aqui, ela não tem mais caminho para passar. Então a eletricidade vai passar aqui por cima. Esse 10.000 volts aqui, ele vai dar um sinal bem fraquinho, né? Ele vai diminuir bastante a eletricidade, mas a eletricidade vai passar aqui por cima. Então, se o botão estiver desapertado, o sinal que eu tenho aqui é um sinal de que está chegando eletricidade. No Arduino, ele interpreta isso com a palavra high, né? Então, se o botão estiver desapertado, ele vai estar interpretando high. Então, o high vai ser o botão desapertado, despressionado, né? Vou colocar aqui desapertado. Ele não está apertado, né? Então vou colocar aqui não apertado. Então se o botão não foi apertado, o circuito aqui embaixo está aberto, né? Nesse pedaço o circuito está aberto, não passa eletricidade por baixo, vai passar eletricidade por cima e a porta 2 vai estar recebendo eletricidade aqui por cima, né? Então ela vai estar como nível alto, né? High. Lembra que no inglês é alto. Então o Arduino interpreta o fato do botão estar desapertado como high na porta 2, ou seja, alto. Ele interpreta assim, está recebendo eletricidade na porta 2, né? É isso que ele interpreta. Agora, quando eu aperto o botão, o que é que acontece? Ao apertar o botão vai descer e vai fechar o circuito. Então, ao apertar o botão, né, vamos fazer de vermelho aqui. A hora que eu aperto o botão, ele desce e fecha o circuito aqui. Aí vai ter um caminho para a eletricidade passar aqui por baixo. Como esse caminho de baixo não tem resistência nenhuma, quando comparado com o de cima, né? Aqui em cima tem 10.000 ohms de resistência, aqui embaixo não tem nenhuma, a eletricidade, ao invés de querer passar por cima, vai querer passar por baixo, certo? Vai querer passar por baixo. Só que a hora que ela passa por baixo, ela manda a informação que o botão agora está ligado no terra, certo? Agora a porta 2 está ligada no terra, então a hora que a eletricidade passa por baixo, a porta 2 vai mostrar low, né? Ela vai ser interpretada como low, ou seja, baixo. Como assim baixo? O terra, né? A voltagem zero, né? Baixo. Certo? Então, quando o botão está apertado,
Se eu apertar o botão, a porta 2 vai estar interpretando que o Arduino vai estar interpretando que a porta 2 está ligada no terra, né? Então aí a voltagem vai ser low, né? Porque o terra é voltagem nula, correto? Bom, então funciona desse jeito. Como que a gente vai fazer na programação? Vamos começar a escrever então. Então vamos lá, código. Já definimos aqui, já definimos todos os pinos, né, dos LEDs. Falta o do botão. Então, para o botão o comando vai ser isso daqui, pin mode, normal. Vou falar onde que está essa porta, a porta 2. Ela vai usar a função input pull up. Então, eu escrevo aqui dentro input underline pull up, tudo em maiúsculo, desse jeito, ó. Input pull up, fecho parênteses, fecho o parênteses e ponto e vírgula. Então, aqui eu fiz tudo que tem que estar dentro da parte do void setup, que é a parte que eu declaro os pinos de entrada e saída de sinal. Bom, agora vamos para o loop, que é a parte de comandar o programa, acender e apagar. Então aqui vai ter um condicional, né? Porque agora tem um botão ali. Então o botão pode estar apertado ou não, né? Então, se o botão estiver apertado, o que ele vai ter que fazer? Se o botão estiver apertado, ele vai ter que acender o vermelho para o sinal de trânsito e acender o verde para o sinal de pedestre. Então vamos escrever essa parte. Você vai escrever assim, if, né? O if é o C, é o condicional. If. Lembra que para acender o LED, né? Anteriormente a gente escrevia digital write, né? Agora a gente vai escrever digital read, né? Digital read. Qual porta? A 2, né, que é o comando do botão. O botão vai ser interpretado na porta 2. Você vai ler o sinal do botão na porta 2. Então, por que porta 2 e por que digital read, né? Antes, para comandar os LEDs, a gente fazia digital write, né? Digital write. No inglês, né, digital é digital, né? E write é escrever, então isso aqui é como se fosse uma escrita digital. Agora a gente está usando o digital read, né? Então, read no inglês é leitura, ler. Então é uma leitura digital. Então, quando o Arduino vai acender o LED, ele tem que mandar eletricidade para o LED. Então, está saindo, né? Está fazendo uma leitura. Está vindo daqui para lá. Já quando o botão que vai mandar um sinal para o Arduino, o sinal vai ir do botão para dentro do Arduino, né? Então está entrando um sinal no Arduino, então é como se o Arduino estivesse lendo isso. Então pensa no escrever e no ler. Quando você escreve, né? Ou quando você escreve, a informação está saindo de dentro da sua cabeça para o caderno, né? Então está saindo de dentro para fora, de dentro do seu cérebro para fora. E quando você lê, a informação está indo do livro ou do caderno para dentro da sua cabeça. Então a ideia é essa. Está lá o Arduino. Quando você usa o Digital Write, o sinal sai do Arduino para comandar o LED. Então vai sair de dentro do Arduino para fora. E quando você faz um Digital Read, o sinal vai ser enviado por um botão, por exemplo, no caso, para dentro do Arduino. Então, essa é a diferença dos dois comandos. Correto? Então, vamos continuar aqui. Então, você vai fazer assim, ó, if digital read 2, então ele vai ler o sinal que está na 2, né?
Então você escreve assim, digital read. O que ele está fazendo? Ele vai ler o sinal que está na 2 para ver se o botão está apertado ou não. Então, no caso, você usa 2 iguais, tá bom? 2 iguais é o padrão para os comandos if, né? Então, se igual a low, né? Então vamos lembrar, low. O que é low? Low, para o caso desse circuito que eu montei, para o caso da função input pull up, o low quer dizer que o botão está apertado, né? Quando eu aperto o botão, ele fecha o circuito e a porta 2 vai ler que está ligado no terra, que é a voltagem baixa, low, né? Então, quando eu aperto o botão, ele vai ser low. Então, a hora que eu faço assim, if digital read 2, que é onde está o botão, se igual a low, ele vai falar assim, se tiver apertado, é isso que ele está querendo dizer, ó, se o botão tiver apertado, então agora a gente vai escrever o que vem dentro dessa condição do botão apertado. Então você abre uma chave e fecha a chave, e tudo que acontecer dentro do botão apertado você vai escrever nesse espaço entre as chaves. Então se o botão estiver apertado, o que a gente vai fazer? A gente vai, no caso, a gente vai acender, né, o LED verde, correto? Porque vai ter pedestre para atravessar. Então, como é que a gente acende? Digital right. Digital right. Aí eu tenho que ver onde que está o verde, né? Então, o digital right é o comando que a gente usa para acender o LED ou apagar também. Então, digital right, onde que está o verde do pedestre? Está na 6, correto? Então, aí eu vou colocar 6 e eu vou fazer o seguinte, high. High ou seja, deixa o LED com voltagem alta, ou seja, acende o LED. Ponto e vírgula. Ao mesmo tempo, né, se o verde está aceso, o vermelho tem que estar apagado, né? Então, eu vou escrever assim, digital right. O vermelho está na 7, então vou colocar 7 e vou colocar low, né? Ou seja, nível baixo para o vermelho. Então, o que eu fiz aqui? Se apertou o botão, acende o verde e apaga o vermelho, né? Então, apertou o botão, tem pedestre para atravessar, acende o verde, apaga o vermelho. Beleza. E se apertou o botão, o vermelho do semáforo tem que estar aceso, né? Porque ele tem que estar impedindo a passagem dos carros. Então tem que colocar aqui também digital right. Onde que está o vermelho do semáforo? No 13. 13 high. Ele vai acender o vermelho do semáforo. Aí eu vou dar esse comando, né, e falar para ele dar um atraso, ele permanecer com essa condição, o verde do pedestre aceso com o vermelho apagado e o vermelho do sinal de trânsito aceso, e vou mandar ele esperar um tempo aqui com essa condição. Aqui vamos colocar, ficar 10 segundos. Então, lembra que aqui cada 1000 é um segundo, então tem que colocar 10.000, 10 segundos. Certo? Aí, depois que apagou, né, depois que passou essa condição, o pedestre acabou de atravessar, aí o que ele tem que fazer? Ele vai ter que apagar o sinal do trânsito, né? O vermelho ele vai ter que apagar. Então, 13 low.
certo? Agora vamos fazer a outra parte, que é... Então, esse if aqui é se apertou o botão. Agora tem o caso de não apertar o botão, né? Se não apertou o botão, vai ser else, né? Então tem o if e tem o else. Então, else. Aí o else não tem condicional, né? Porque o else é o que vai acontecer se não acontecer o if. Se não aconteceu isso que está aqui, vai acontecer direto o else. Então, dentro do else não tem nada, não tem comando nenhum. Então, você vai colocar direto aqui as sequências de coisas que ele vai ter que fazer. Abre uma chave, fecha a chave e digita no espaço do else. Então, o que ele vai fazer? Nesse caso, se não, né, se não apertou o botão, ele vai apagar o verde, né? Se o botão não foi apertado, ele vai apagar o verde. O verde tem que ficar apagado, né, porque o verde só acende quando aperta o botão. Então, o verde do pedestre, que está no 6, vai ficar assim, 6. Low, né, que é o que eu uso para falar que está apagado, né, nível baixo. Vai ter que acender o vermelho do pedestre, né, porque o botão não está apertado. Apagou o verde, acendeu o vermelho. O vermelho está no 7, então eu vou colocar aqui 7 high, certo? Então, se não, né, se não apertou o botão, até agora o que eu mandei ele fazer? Eu mandei ele apagar o verde, que está no 6, né? Então o 6 fica low, apagou o verde e acendeu o vermelho do pedestre. E agora eu vou ter que fazer o sinal de trânsito funcionar normalmente, né? Que é o seguinte: acende o verde, espera, apaga o verde, acende o amarelo, espera, apaga o amarelo. Então agora a gente vai fazer assim: digital. Opa, aqui faltou write aqui em cima, né? Então vamos colocar aqui digital write, digital write, digital write, certo? Então digital write. Então agora eu vou comandar o sinal de trânsito aqui, ó. 11 é o verde, então o 11, vamos acender o 11, né? High, acender, né? Então high é acender, low é apagar. Acende o verde, atrasa o verde aceso um pouquinho. Vamos colocar 5 segundos aqui, 5.000. Aí depois tem que apagar o verde. Então digital write 11, né? O verde está no 11. Coloco low. E agora o amarelo, né? Então digital write. O amarelo está no 12, então você vai colocar aqui 12. Vamos acender o amarelo. Usa a palavra high. Manda ele segurar um pouco aceso, delay, né? Vamos colocar aqui 5.000 também. Manda apagar o amarelo. Digital write 12, né? Que é onde está o amarelo, ó. Porta 12, pino 12. Vou escrever low. E por último o vermelho, né? Digital write. O vermelho está na 13. Vou mandar ele acender, high. Manda ele segurar um pouquinho aceso, né? Que é o comando delay, que é atraso no inglês. Vou colocar 5.000 também, que é 5 segundos. E vamos mandar ele apagar. Digital write 13 low. Então, para apagar, você vai escrever low, para acender vai escrever high, para segurar um pouquinho naquela condição, você vai escrever delay.
Se não errei nada, o programa deve estar pronto, né? Então, vamos tentar rodar ele. Deixa eu reduzir aqui a visualização. Então tá aqui o programa inteiro, né? Agora eu venho aqui em iniciar simulação. Se tiver erro, ele vai mostrar aqui embaixo. Não teve erro, então ele já está simulando. Então o botão não está apertado, ele está mostrando vermelho para o pedestre, né? E está variando o sinal de trânsito lá, o verde. Agora o amarelo. Agora o vermelho. É verde. Amarelo. E vermelho. Agora eu vou apertar o botão para mostrar que ele apaga o de trânsito. E começa a funcionar o de pedestre no verde, né? Então, manteve o sinal de trânsito no vermelho e agora o pedestre está no verde. Ó. O pedestre pode atravessar agora, enquanto o sinal de trânsito está fechado. Aí depois que o pedestre atravessou, ele coloca vermelho para o pedestre e volta a funcionar o sinal de trânsito normalmente. Então, é isso daqui. Então é importante no dia da culminância explicar para que serve cada pedaço de comando, né? Explicar que o pinmode pinmode 6 output está falando que a porta 6 é uma saída de sinal. Aí você mostra no circuito, né? A palavra output significa saída. Então quer dizer que essa porta 6 vai mandar eletricidade para a perna maior do LED. Né? E assim com todas as outras. Pinmode 7 output quer dizer que a porta 7 vai mandar eletricidade para o LED vermelho do pedestre. Né? E essa Pinmode 2 input pull up, né? A porta 2 que está ligado no botão, estou usando uma função do Arduino que é o input pull up, que significa isso daqui. O botão ligado entre o terra e a porta 2, né? Então o terra está aqui GND, está vindo para a linha negativa, está sendo ligado no botão que está entre o terra e a porta 2. A hora que normalmente ele está desapertado, no estado desapertado está vindo eletricidade de 5 volts para essa porta, né, e tem uma resistência no caminho. Então quando ele está desapertado, ele está indicando que ele tem uma voltagem aqui, então ele está no nível alto, high, né, quando não está apertado. E quando eu aperto, ele passa para o nível low, que é baixo, ou seja, sem voltagem, né, que seria ligado no terra. Quando eu aperto, eu fecho o circuito para ele ligar no terra. Então ele vai interpretar low na porta 2. Então por isso que tem aqui no if, né? Tem aqui no if se, né? Se if, se a leitura que ele fez, né, digital read, a leitura que ele fez da porta 2 for low, quer dizer que eu apertei o botão, né? Então, ó, quando eu aperto o botão, é low. Então, se eu apertei o botão, aí ele vai fazer esses comandos que vem aqui dentro, que é o seguinte: digital write 6 high. Então, vai acender o 6, né? Acende o verde. Vai apagar o 7, né? Então, se eu apertei o botão, ele acende o verde do pedestre e apaga o vermelho. E vai acender também o 13, né? O 13 high, que é o 13 é o vermelho do semáforo, certo? Então, se eu aperto o botão, ele dá o verde para o pedestre, apaga o vermelho do pedestre e acende o vermelho do semáforo. Vamos fazer de novo aqui, estou clicando, então ele vai acender o verde do pedestre. Tem que ficar clicando aqui, senão ele não funciona. Aí, mudou. Então ele mantém o sinal de trânsito no vermelho e o verde
para o pedestre e apaga o vermelho do pedestre. Então é esse comando que está aqui, ó, que está marcado aqui, está fazendo isso aqui. Aí a hora que desapertou o botão, né, a hora que passou esse tempo aqui de 10.000, ele vai verificar essa condição de novo. Passou o tempo. Agora o botão está apertado? Não, porque eu não apertei. Então ele pula para cá. O botão desapertado, ele pula para esse pedaço aqui do else. Então o que ele vai fazer? Ele vai digital write 6 low. Então ele vai pegar o 6 e vai deixar low, apagado. Vai apagar o verde do pedestre. Digital write 7 high. Vai acender o vermelho do pedestre, vai manter aceso, certo? E aí esse pedacinho que vem na sequência é o comando do sinal de trânsito. Acende verde, apaga verde, acende amarelo, acende vermelho, apaga vermelho. Então, digital write 11 high. Então, o 11 é o verde. Acendeu o verde. Esperou 5 segundos, né? Aí apagou o verde, né? Digital write 11 low, apagou o verde. Aí acendeu o amarelo, que está no 12. Acendeu o amarelo, high. Esperou 5 segundos. Aí apagou o amarelo, né, que é digital write 12 low. Isso aqui apagou o amarelo, né? Esse pedaço aqui apagou o amarelo. Aí depois digital write 13 high acendeu, né, o vermelho, que é o que está no 13, ó. Digital write 13 high acendeu o vermelho. Esperou 5 segundos, né? E depois apagou o vermelho. Digital write 13 low. Beleza, galera? Então é bom saber aqui o passo a passo, né, de cada pedaço da programação, o que ela faz no circuito, para poder explicar no dia da culminância para quem for lá perguntar. Certo? No dia da culminância a gente vai montar os circuitos de forma física ali, né? A gente não vai fazer no Tinkercad. Então a gente vai levar isso montado. Se for possível montar na hora, né? Para quem tiver a paciência de ver o passo a passo, seria legal também. Então, até a próxima. Abraço aí.